RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. O programa acontece entrando ao vivo para todo o planeta através das nossas redes sociais e também pelo canal 24 e 524 em HD da NET. Muito boa noite para você. Mais uma noite fria de inverno, mas eu quero apresentar a minha convidada desta noite de terça-feira, mestre em direção de recursos humanos, especialista em planejamento e gestão estratégica, especialista em EAD e novas tecnologias, graduada em processos gerenciais, mentor, docente, palestrante reikiana e autora de livros e artigos, blogs, revistas, jornais, sites, fanpages de negócios, entretenimento e também tecnologia. É ela, Karen Wachter. É isso, mais ou menos? Isso me mesmo. sabe que é pra mim errar o nome, vamos conseguir mais ou menos acertar. Não, falou certo. Desculpe que eu tô no gripe. Tudo bem. Aí tem a nossa aguinha aqui, patrocinada pela RDC TV. Mas é que o inverno não dá, né? Não tem como. Seja muito bem-vinda. Eu gostei das suas várias atividades, do mentoring, que confesso que não conheço muito bem. Me explica melhor isto. Bom, o mentor, o processo de mentoring, é um guia, um aconselhamento para você, funcionário ou empreendedor, que busca ter um melhor desempenho. Então, procura um profissional com maior expertise, tempo de carreira, para encurtar os passos para melhorar a sua atividade profissional. Ah, então alguém que já está no mercado, não é só para alguém que quer se encontrar, ver qual atividade que vai participar? A orientação de carreira também pode ser feita por um mentor. Porém, é indicado, aliás, fazer com um coaching esse tipo de processo. Porque o coaching, ele vai fazer com que a pessoa tenha a noção e a identificação do que ela realmente gosta e precisa. O mentor, com o passar dos anos, ele adquire experiência e ele faz com que, através do seu conhecimento e trajetória, indique um caminho. Então, dependendo do que você procura, às vezes é melhor escolher um coaching e, certamente, se você já sabe o que quer se especializar, daí um mentor. Mas são várias áreas, né? Eu vejo aqui que tem um reiki aqui no meio também, aqui, né? Sim, tem um reiki. E por que essas áreas, Cláudio? Quando eu comecei minha trajetória profissional, e por isso a importância de um mentor, eu precisei ter várias expertises. Então, dentro do mundo corporativo, sabemos que para se diferenciar, quanto mais ferramentas tivermos, seja de tecnologia, negócios, parte de educação e estratégia, vai ser o teu diferencial no mercado. Sim, mas a gente vê num país assim, Karen, que não dá nenhuma, eu ia dizer, dá pouca valorização à educação, né? Uma educação cara, uma educação não eficiente, uma educação pública capenga, né? Infelizmente, a gente vê aí a questão dos professores mal remunerados, a gente vê a questão das escolas depredadas, tanto na área municipal, como na área federal, como na área estadual. E aí que a educação particular acaba se tornando mais cara ainda. Existe mercado ainda para o pessoal se especializar, se aprimorar, entender mais do que faz? Ainda tem isso? Sim, tem. Até porque todo o mercado de trabalho, como ele é competitivo, quanto mais formações, expertises você tiver, por isso a importância da educação, você vai ter um diferencial. Porque hoje, como tem muitos empregos e também, do outro lado, muitas pessoas procurando esses empregos, então você que está buscando recolocação ou buscando um funcionário, hoje já consegue escolher o melhor funcionário, com maiores expertises que aderem melhor ao seu negócio. Mas então tu trabalha na área de recursos humanos das empresas também? Também, fazendo a parte de treinamento com os gestores, é mais na parte de liderança mesmo. E eu fico impressionado porque tem aqui a nossa produtora, a Letícia Marchetti, aqui geralmente eu ganho uma ou duas fichinhas. Hoje, olha aqui, ó, ela me deu uma enciclopédia de fichinhas.
olha só, porque não cabia tudo aqui na Karen, todas as atividades que a Karen faz. Então a gente vai ter que fazer uns 3 programas para poder falar todas as atividades da Karen. Eu estava vendo aqui, por exemplo, aqui, ó, personal mentoring, que são metas, propósitos, planejamentos estratégicos de vida, né? E aqui tem também o Life Meeting, que permite se ter um dia especial e fantástico junto à natureza. Isso. Ainda tem essa preocupação com a natureza, mas como é que os empresários, os funcionários conseguem ter um tempinho para a natureza numa cidade como Porto Alegre, São Paulo, por exemplo? Por que o Life Meeting? O Life Meeting é um treinamento baseado em gestão por liderança, gerar engajamento e empatia dentro das equipes. Então, como é que você vai gerar empatia se os colegas não se conhecem? No ambiente fora do trabalho, as pessoas acabam tirando os seus escudos, as suas defesas e acabam se mostrando realmente como são. É verdade, eu fui numa festa ontem com a produtora, com a Letícia, ela se mostrou, tirou os escudos, foi uma loucura, tivemos que cortar a espumante, que senão ela estava sem escudo nenhum, que estava uma loucura, mas é verdade, é bacana isso. Acontece. Acontece isso também, tem que ter cuidado também com esse negócio de se soltar, que aqui no estúdio tem um pessoal que se solta às vezes demais aqui, né? E aí, mas enfim, tô brincando. Mas é importante mesmo sair um pouquinho desse local do trabalho, né? Isso, porque às vezes a empresa está tão focada em treinar dentro os colaboradores, só que fazer o treinamento dentro da empresa, às vezes corre o risco de ter outras funções ou prioridades e a pessoa acaba não tendo aquele momento de pensamento, de orientação e de voltar para a sua identificação pessoal do que pode melhorar. E isso acontece depois da pessoa já ter um tempo de trabalho, por exemplo? Tô há 10 anos trabalhando, eu posso ter uma reciclagem da minha vida, ou isso acontece normalmente quando a pessoa está começando a carreira profissional? Há vários estágios, porque hoje, como a gente tem uma geração mais preocupada com qualidade de vida... eu ia te perguntar isso, né? Porque mudou bastante dos últimos 20 anos. Mudou. Né? Na nossa época, a gente se preocupava com o trabalho era um dos fatores primordiais da realização pessoal. Era o trabalho. Era o trabalho. Só, né? Só. Baixar a cabeça e... Hoje não, a qualidade de vida... A melhoria de alimentação, bons hábitos, fazem com que a gente tenha um novo olhar para o mundo corporativo. Isso influencia daí. E na tua opinião, ser funcionário ou ser empreendedor? Olha, depende. Eu falo que tu tem que entender o teu perfil profissional. Nem todo mundo nasce para ser empreendedor. Porque o empreendedor, ele tem que ter aquele brilho no olho, aquela vontade de acordar de manhã, querer dominar o mundo. Importante, não, mas para aí, Karen, olha, é importante tu falar agora, nem todo mundo nasce para ser empreendedor. A impressão que se tem, que quando se coloca a questão do empreendedorismo, é necessário, né? Você tem que ter a produção. Para que se cobre, para que o Estado cobre impostos, você tem que ter a iniciativa privada, você tem que ter as empresas e tal, e para isso tem que ter o empreendedor. Mas nem todo mundo, isso é importante você falar, porque senão a pessoa que é funcionária acaba se sentindo uma pessoa frustrada porque não empreendeu em algum tipo de negócio num determinado momento da vida. Não é bem assim, né? Isso, e por isso que a maioria das empresas já está investindo em treinamento e desenvolvimento a partir de gestão de carreira para identificar esses profissionais, porque muitos são excelentes analistas e recebem uma promoção para virar um supervisor e acabam entrando em depressão, ficam com perda de produtividade porque eles não gostariam de subir na carreira profissional, só que o empregador acha que está fazendo algo bom para o colaborador, dando um cargo de liderança. E às vezes ele não quer isso, ele quer continuar sendo um excelente técnico e não há problema nenhum em ser excelente técnico, só que a empresa, por isso que fica um alerta para a área de recursos humanos, de ter esse olhar, esse cuidado de o que realmente o colaborador precisa, o que é necessário para deixar ele contente ou feliz. Às vezes não é só valor. Só a promoção. Só aquela questão do salário e de uma função maior que de repente talvez ele não se encaixe tão bem, né? Porque alguns não querem responsabilidade ou não têm o perfil de cobrar prazos, porque às vezes no ambiente corporativo tu tem que cobrar prazo. E aí tu tem que cobrar. Isso, dependendo da área, eu que vim de uma área de tecnologia, a gente tinha um SLA, né, que é Service Level Agree, um acordo de serviço muito pesado e curto ao mesmo tempo, né? Como é que é o nome, desculpa? Service Level Agree. Por exemplo, alguns contratos tu tinha 2 horas para atender o cliente e 2 horas para resolver
uma situação e tu não sabia que situação era. Mas ia no escuro. Isso a partir de um contrato, multa contratual. Rolando solta se desse problema. E aí tu tinha que ir lá. Então, dentro das corporações, se você tem um perfil mais retraído, que não entende a importância do prazo ou da resolução de um problema, se você vai empreender, você vai ter que se capacitar mais. Não é que não possa empreender, pode, mas deve se capacitar mais. Muito importante. Depois eu quero saber da questão da tecnologia que mudou bastante, aliás, que mudou e que não para de mudar, né? Todo dia tem um lançamento, tem alguma coisa diferente e a gente não tem como fugir muito disso. Tem a geração mais nova, né? Como o meu filho de 9 anos, que já cresceu com tudo isso. Já cresceu com telefone celular, já cresceu com internet, já cresceu com tablet, já cresceu com tudo que envolve essa tecnologia que envolve comunicação principalmente. Né? Comunicação principalmente, a questão da rapidez da internet, a questão dos telefones celulares com computador, com vídeo, com áudio, você pode se comunicar, os preços caíram entre as operadoras de uma certa maneira, para você ter chamada de vídeo, WhatsApp, aquela coisa toda, chamada de áudio, e isso é uma coisa que todo dia está mudando. As pessoas mais velhas, por outro lado, já apanham um pouco mais para entender essa comunicação e muitas vezes acabam se frustrando. Tenha paciência com o seu pai, tenha paciência com a sua mãe. Ele não cresceu com isso tudo e ele lhe educou mesmo sem toda essa tecnologia. Então, por favor, tenha paciência com seus avós, então, nem se fala, né? Mas em geral, que coisa, já te expliquei várias vezes como é que se mexe nesse celular aqui, não aprende nunca. Não dá para a pessoa aprender. Essa geração já nasceu lidando com isso. Essas pessoas não, passaram as suas vidas inteiras sem mexer nisso, de repente cai no colo e tudo tem que ser agora digital. Mas você vem da área de tecnologia de informação? Isso, eu comecei minha atividade profissional sendo suporte do Terra, provedor Terra. Do provedor Terra? Isso. Eu era cliente do Terra. Daí o Terra foi indo, não precisava mais ter e-mail, não precisava mais pagar provedor, não precisava mais nada. Daí abriu o mercado para os concorrentes, né? O Terra foi o pioneiro. Então, tinha os AS antes. Isso, dentro da área de tecnologia eu acabei ampliando os meus conhecimentos e indo para a área de gestão. Indo para a área de gestão. Por isso eu me formei em processos gerenciais. Processos gerenciais, aonde isso? Isso na Uninter, lá em Caxias do Sul. Lá em Caxias do Sul, que maravilha. Isso, a gente vai fazer um rápido intervalinho, então, e eu quero saber depois dessa trajetória, o início da trajetória profissional da Karen. A gente faz um intervalinho, mas a gente já volta com o Acontece aqui na RDC TV. Não sai daí um instante só. Olá, estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV ao vivo para todo o planeta Terra e também pelo canal 24 e 524 da NET. Hoje eu converso com a Karen Wachter. É isso? Quase. Quase. Pode dizer. Karen Wachter. Wachter. Eu só falei errado aqui, né? A galera adora quando o apresentador fala errado, né? Mas o que interessa é que a Karen simplesmente tem assim, uma formação fantástica e a gente estava falando da parte da tecnologia de informação. No bloco anterior, você falava que se começou no Terra. Isso. Eu trabalhei no Terra como suporte técnico na parte de telefonia, né? O pessoal ligava e dizia, olha, meu computador, não estou conseguindo baixar o programa e tal. Não, nem tinha isso porque não tinha internet naquela época, né? A gente está falando de uma época aí, antes, né? Eu fazia alguém conectar, navegar e mandar e-mail em 5 minutos e 38 segundos. 5 minutos e 38 segundos, alguém navegar, mandar e-mail e... Então, a questão do SLA sendo agressivo no sentido de entrega rápida, fez com que a minha primeira trajetória profissional tinha que ser nos milímetros, assim, sim, medidas, segundos eram importantíssimos. Então, depois eu fui para uma parte de hardware, de software, de telecom, de sistemas de informação. Daí eu notei a necessidade de fazer uma faculdade, uma formação que me permitisse gerir equipes. Porque como é que eu vou ter uma equipe se eu não tenho as competências necessárias para ter uma equipe? Daí, depois da parte de processos gerenciais, notei também que precisava ter a parte estratégica, porque dentro de uma corporação não é só uma equipe, tem processos, negócios e tudo interferia no resultado da empresa. Então, por que não fazer uma pós-graduação? No caso, eu fiz um MBA em Planejamento e Gestão Estratégica,
para melhorar os processos corporativos. Depois, quando eu comecei a dar aula e palestrar, eu precisei também de uma formação, né? Porque o MEC exige que o professor tenha uma formação. Seja mestre? Mestre, especialista, que tenha pós-graduação, tenha magistério, pedagogia. Então, tem que ter uma formação para poder dar formação, não é? A pessoa acorda hoje e decide ser professor e vai ser. Não. Não é então, assim. Eu me capacitei para poder dar aulas em faculdades, escolas técnicas e palestrar. E a cereja do bolo que eu disse antes, né? A questão do mestrado em recursos humanos para gerir toda essa parte de tecnologia, gestão, comportamento, educação, para fazer com que as pessoas dentro de uma empresa também possam ter melhoria de vida através de conhecimento. Através de conhecimento. Então não é só mais também aquela questão do funcionário, do patrão dar um salário, um cargo maior, que isso eu achei interessante por um funcionário. Você tem que saber entender se ele realmente quer isso, né? Exatamente, porque tem alguns funcionários que são motivados a desafios, a reconhecimento, a elogios, por exemplo. Muitas empresas ainda não entendem o valor do feedback. Isso é extremamente importante. Feedback, o retorno aqui. O retorno. Por quê? Às vezes acontece da pessoa... Acontece, né? Aí ela observou que a gente fala acontece direto. Tá aí, ó. Então, acontece da pessoa estar... a pessoa está dentro da empresa e enxerga oportunidade de crescimento. Porém, às vezes a empresa não investe em treinamento ou acha que não é necessário investir no funcionário. E o funcionário se sente subvalorizado e começa a olhar o mercado. Por isso que o turnover dentro das organizações acaba sendo muito alto. Porque se as empresas entendessem o valor do seu funcionário e investissem em treinamento, entender o que está acontecendo com o funcionário, às vezes há uma queda de produtividade e o funcionário tem um problema na família. Ah, pois é, e ninguém se dá conta disso, né? Às vezes com o filho, com a esposa, a vida profissional, a vida pessoal afeta muito a vida profissional. E não tem mais como ter aquele modelo antigo, porque muita gente acha, vou ser bem sincero, tem muito empresário que acha isso aí é frescura, isso é bobagem. O funcionário tem que trabalhar, ter produtividade, ganhar pouco, ser bastante eficiente, e esse negócio de trazer gente de coaching de fora para treinar, para melhorar a eficiência, para melhorar os números e tal, isso é bobagem. Não é bem assim, né? É que o cenário corporativo mudou. Antes, um funcionário, se tu chegasse para um funcionário e dissesse, tu não sai daqui enquanto o relatório não estiver pronto, que já aconteceu comigo, de virar noites trabalhando para entregar algum relatório. Hoje, se tu chega para um funcionário e diz, você não sai daqui enquanto não resolver isso, isso é assédio moral. Isso é assédio moral, né? Como assim? Não vou descansar, não vou para casa? Exatamente, eu tenho horário. Né? Eu sou cientista, eu vou passar o cartão e vou embora. Vou embora. Né? Então, mudou o mundo corporativo, mudou o olhar do empregador e principalmente o olhar do empregado. Hoje, o empregado, ele tem o trabalho como uma fonte de renda, não uma fonte de realização. Claro, não estou generalizando. Tá, mas é bastante comum isso. Alguns entendem sim o trabalho, o sentido prioritário da sua vida. Outros entendem como apenas o seu ganha-pão. É verdade. E, aliás, a maioria, infelizmente, no Brasil, a gente tem isso muito, né? O pessoal, em função de crise e tal, o trabalhador precisa sobreviver, né? Então, muitas vezes, ele se sujeita até a trabalhar em coisas que não são exatamente aquilo que ele gostaria, mas tem que trabalhar. Na semana em que o famoso empresário Eike Batista recebeu sua primeira turma de mentoria, assunto noticiado na imprensa brasileira, muitas pessoas começaram a buscar informações sobre o que é esta carreira. Para se ter uma ideia, o termo mentoring, que registrava 13 pontos nos interesses de pesquisa na internet no final de 2017, conforme ferramenta do Google Trends, saltou para 61 pontos em abril deste ano. As consultas sobre o significado de mentoring registraram uma ascensão de mais de 60% também de acordo com o Google Trends, serviço que mostra os termos mais pesquisados no Google no decorrer do tempo. E as palavras coaching e mentoring registraram uma ascensão de 200% nos últimos 90 dias. Então, quer dizer que a procura está grande. Exatamente. E quando eu comecei com mentoria, em 2013, e o nome da minha empresa também é Mentoring. Ah, é? Aí registrou? Sim. Agora não tem mais, que nome bem a calhar, né?
É porque como eu sou uma pessoa extremamente criativa, pensei em nome da empresa, é o nome do que eu faço, né? Pronto, botou ali. Tá resolvido. Certo. Acabou. E por que essa ascensão de melhoria? Porque a gente está vivendo uma época de desenvolvimento. Então, seja tecnológico, seja pessoal, há uma necessidade interna de crescimento. Muitos vão para a espiritualidade, outros para a parte de educação, mas buscando sempre a melhoria de vida. Então, a questão da mentoria, nos outros países, já está há muitos anos luz daqui. Uhum. Só que dentro das empresas, eu sempre atuei como mentoring. E o pessoal que está em casa aí, sabe, eu sempre ensinei as pessoas a usarem as ferramentas ou dava o assessoramento, porque todos os lugares iniciais que eu tive passagem, digamos assim, na parte de empresarial, eu não tinha isso. Eu não tinha alguém que me entregasse conhecimento. Tá, mas isso quando começou, quando tu tinha, então, 12 anos. Então, tu tem 24 agora. Quase. Pelo amor de Deus. E o que acontece? Eu pensei, por que não criar procedimentos, normas e ferramentas para acelerar a informação das pessoas? Então, estou falando lá de 2000, 2001, ferramentas de portal de conhecimento. Hoje a gente tem o Google, a gente tem o YouTube. Então, dentro das empresas, eu criava procedimentos para melhorar os atendimentos, por exemplo. Os atendimentos, que é uma grande reclamação, que vai ser sempre, né? Começou nos países desenvolvidos e tal, e quando o Brasil começou a ter realmente as grandes empresas, e os atendimentos começaram por telefone, e aí veio a época da internet, hoje em dia por internet, você tem ali o tempo que a empresa demora para responder aquela dúvida, né, aquela reclamação. Tem empresas que já colocam já as dúvidas ali, as fax antes ali para a pessoa, e também tem aquele atendimento presencial que a gente vê que você também não pode demorar muito tempo para atender, que seja já um ponto negativo, né? Você vai ser atendido em tantos minutos, que ninguém gosta, atenção empresas, ninguém gosta de ficar ouvindo aquela ali. Se você tem muitas reclamações, me desculpe, vai investir no funcionário que fica atendendo lá no treinamento dele também e que atende presencialmente. Porque ninguém gosta de ficar ouvindo aquela musiquinha lá, né? Você vai ser atendido. Obrigado por ter ligado para a nossa empresa. Pode botar a gravação da voz mais bonita que tiver. Pode botar a musiquinha mais legal que tiver. Aqui tá todo mundo fazendo cara aqui, a galera aqui da técnica aqui tá fazendo uma cara. Não adianta. A gente quer falar com alguém que resolva o meu problema. O nosso problema. Exatamente. E com o avanço da tecnologia, muitos que estão em casa recebem uma ligação, um toque no telefone fixo, né? Sim. Quem ainda tem telefone fixo, né? Muitos agora nem tem mais telefone fixo. Então, às vezes, toca o telefone, tu vai atender, não é ninguém. E aí tu pensa que é trote. Não, na verdade, é a tecnologia dos CRMs facilitando o serviço do teleatendimento ativo. Para tudo. Para o programa ao vivo, para tudo. Descobri, eu achei que era desligação de dentro do presídio. Não, isso são os ghostings, né? As pessoas ficam pensando, o que está acontecendo que toca meu telefone e não é ninguém? Isso. Tecnicamente falando, da importância da formação, do conhecimento da estratégia em tecnologia, há uma lista de ligações. Por exemplo, um humano tem uma limitação, né? Eu não vou conseguir ligar para 300 pessoas por dia. Tá. Por mais que eu tente. Não dá. Não dá. Então, é criado um login, uma programação, você vai ligar para 100 números. Tá. Se atender, então passe para um operador. Tá. Só que a capacidade da máquina é infinitamente maior do que dos operadores. Sim. Então eu ligo para 100, alguns não estão em casa, não direciona, daí cai, porque não tem operador para atender a demanda. Então são os ghosts, ligações ghosts. Na verdade, é a facilitação da automatização de contato. Nossa, nome bonito para ficar incomodando o sujeito em casa lá, que atende aquela ligação e não sabe de onde é que é e cai. Mas o mais interessante, Cláudio, é que daí tu gera o resultado diário disso. Liguei para X pessoas, tive Y de resultado, foi para tantos atendentes, o atendente fidelizou, não fidelizou. Então, a importância da tecnologia para gerar métrica e realmente mostrar o que pode ser melhorado dentro das empresas. Olha que bacana. E quem é que inventou esse software? Muitas empresas já estão fazendo isso.
Interessante. Até não vou isso. falar porque não estão patrocinando, então... Ah, é verdade. Atenção, falem com o departamento comercial da RDC TV, por favor, né? Depois a gente agradece. A gente vai fazer um intervalinho, temos um rápido intervalo e depois na volta eu quero falar com a Karen sobre a questão da tecnologia, especificamente nas redes sociais. Muito cuidado, muita atenção, mas depois do intervalo, acontece, já volta. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e em 524 em HD em alta definição pela NET. Hoje estou conversando com a Karen Mentoring e Karen Vester. Karen Vester. Eu vou até o final do programa, eu vou acertar o nome dela ainda. A gente tem umas fotos para mostrar que eu espero que sejam fotos, são fotos profissionais ali da Karen. Que susto que eu levei, pensei que a produção tava sacaneando a Karen aqui. Não, tá ali, ó. Que fotinho é essa aí? Essa foto foi da segunda jornada Mentoring de empreendedorismo e empregabilidade que aconteceu sábado no IERGS. No IERGS, bem bacana. Um Isso. grande abraço pra galera do IERGS lá. E ali a turminha toda jovem ali, moça, né? Sim, a maioria é jovem. Toda uma gurizada ali, né? Depois eu quero falar sobre o mercado de trabalho das pessoas mais velhas também, como é que fica. Temos outra foto aí? Olha ali que bacana. Isso foi o lançamento de uma coletânea de gestão pessoal para excelência profissional 2015. Que bacana ali, olha só, tu era jovem ainda. Isso, E legal isso. bem jovem. Bem jovem, né? Que coisa bacana. Temos outra foto ali, olha lá, que Sim, legal. o lançamento do meu primeiro livro Tem um de livro. metas offline, 2013. Quantos livros 2014. Quantos livros, Karen? 5. 5 livros já? Começou a escrever com 10 anos. Não, entre coletâneas e participações. Nossa. Vou lançar o segundo de metas. Aí até dezembro já está nos planos. As minhas metas pessoais, Aí tu lançar vem- mais um livro de Tu metas, vem né? falar aqui com a gente. O que a gente tem mais de fotos? Olha ali, que bacana. Onde isso? No Fórum Social Mundial, onde foi a primeira jornada. Essa aí foi uma dinâmica que a gente fez entre olhares, uma dinâmica para fazer com que a pessoa se conecte com uma pessoa que nunca viu na vida. Isso eu acho legal, isso. Eu tento fazer isso, às vezes, no final de semana, de noite, assim, quando eu saio também. E olha, às vezes não dá muito certo. Às vezes Eu me acontece- conectar com pessoa que eu nunca vi na vida. Acontece de dar certo ou não. Às vezes não, às vezes, olha, tem dado meio errado ultimamente, assim, mas eu tô tentando me conectar. Um treinamento lá em Carazinho, na Câmara de Vereadores, a formação do Elo Social, uma ONG de sustentabilidade. Que bacana. Aí, Uma escola. em Novo Hamburgo, também uma palestra sobre motivação para empreendedores, porque não basta ter apenas o conhecimento, a estratégia, tem que também ter a motivação, porque é através da motivação que tu vai atrás dos teus resultados. Através da motivação que você vai atrás dos resultados. Isso. Olha lá que turminha. Aí foi na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. E foi também um treinamento de integração para uma empresa para formar os profissionais e também explicar o que é desejável. Foi importante tu falar das redes sociais, também da apresentação das pessoas em redes sociais. É verdade. Temos mais fotos ali? Olha ali, aonde isso? Aí no Green Tech, em Caxias do Sul, também formação de gestores de empresas de sustentabilidade e de negócios. Tu é boa de selfie, é a primeira pessoa que consegue tirar uma selfie e colocar 140 pessoas na mesma foto. Deve ser porque eu sou bem alta. Provavelmente pode ser isso. Impressionante a técnica de selfies. Olha ali, ó. Aí na Argentina, um seminário de liderança e gestão de carreira. Que bacana. Buenos hein? Aires. Que bacana. Então, Daí eu fiquei ali no meio, né? Daí eu pedi pro meu... um braço maiorzinho ali. Isso, né? Porque eu não ia conseguir. Não, mas então transcende as fronteiras do Brasil. Né? Aqui na Câmara dos Vereadores, uma palestra para mulheres empreendedoras, porque também há um índice muito grande de mulheres empreendedoras, porque às vezes o seu esposo, ou até mesmo ela, sente a necessidade de empreender. Sim. E tem que se capacitar. Então, eu faço um overview da carreira e mostro o que eu fiz dentro da carreira, as expertises
E também explicar que há possibilidade, mesmo depois da maior idade, né? Vamos pensar assim, depois dos 50, depois dos 60. Na maior idade é bom, porque melhor idade, eu não sei quem que inventou esse termo de melhor idade, mas tudo bem. A maior eu acho mais, isso. Né? A maior idade está mais adequado. Exatamente. E antes, no quadro anterior, a gente estava falando sobre tecnologia. Isso, eu quero saber a questão da tecnologia na relação das pessoas com a tecnologia, principalmente quem é mais da maior idade. Hoje, a maioridade entende, então um abraço aí para os meus amigos da maioridade, tem muitos amigos a partir de 60, 70 anos, que entendem que a tecnologia faz parte do dia a dia. Então, eles tiveram que tirar um pouco do seu pensamento de que eu preciso aprender, então eu vou aprender. Tem muitos que já fazem ligações por Skype, já usam o Google como ferramenta de armazenamento. Tem pessoas, isso, eu tenho amigas que dizem, as fotos eu já não guardo no celular porque ocupam espaço, eu coloco na nuvem. Então já tem o sentido de nuvem. Que bacana. Então o cenário está mudando. As pessoas estão entendendo que o conhecimento em tecnologia vai facilitar a vida, aproximando as pessoas e diminuindo o tempo nos processos. Que ajuda de fato mesmo. Ajuda. E a questão das redes sociais, do cuidado com as redes sociais também para negócios, né? Hoje em dia começou ali numa brincadeira, você colocar ali suas festas de aniversário, suas saídas com os amigos, namorados e tal, e acabou se tornando uma ferramenta de trabalho sério, tanto ali as principais como Facebook, Instagram, né? Tem que saber usar ao mesmo tempo essas redes sociais, né? Isso, porque como tem livre acesso, se vocês fizerem um teste, isso eu indico para vocês fazerem em casa, colocar o seu nome no Google para ver o que aparece. Que interessante. Busca ali no meio. Isso, coloquem lá e coloquem no campo imagens. Vocês vão ver que tudo que vocês fizeram na vida, inclusive curtir fotos de alguém, vai aparecer. Ai. Então, dentro Falei que eu vou lá. Falei, não coloque ainda. Espere um pouquinho depois do programa e coloque meu nome lá, então. Porque hoje no ambiente corporativo é comum a área de recursos humanos, tem um termo que a gente usa muito nas redes sociais, que é stalkear. Stalkear. Isso. Antigamente, como é que era feito? Se eu fosse te contratar, eu ligava para alguém que te conhecia e perguntava. Referência. O teu emprego anterior. Isso. Hoje, a pessoa olha as redes sociais e olha as conexões e vê qual é o tipo de postura numa rede social. Às vezes a pessoa sai de um trabalho e vai lá e faz aquele desabafo. Só que o mercado corporativo, e dependendo da área que você segue, ele é muito restrito. Então as pessoas ficam comentando, olha, a pessoa falou isso. Mal do trabalho, isso. Desabafou e tal. Então o que acontece? As pessoas repetem às vezes o comportamento. Então se eu sou um empregador e vejo que o Cláudio falou da empresa, eu falo, olha, o Cláudio falou da outra empresa, então possivelmente vai falar da minha. Cuidado, né? Cuidado. Então também a questão de fotos, sempre em treinamentos se fala muito sobre isso, sobre a importância da imagem para os negócios. Aquela coisa de tirar foto só em barzinho, com bebida na mão. É que depende. Sem camisa, se o teu negócio tem a ver com isso, ok. Interessante isso. De repente vende produtos de praia. Exatamente. É uma pessoa descolada, tá ligada à imagem, esse tipo de coisa, e não tem problema nenhum. Isso, porque, por exemplo, se você vê uma personal training de terno, toda tapada, você vai pensar assim, que estranho. É verdade. Se você ver um advogado ou uma advogada, né? Um abraço para os meus amigos advogados de que estão sunga na beira da praia, tu vai achar meio estranho. Então, dependendo do ambiente profissional e do perfil que você tem dentro da corporação, tem que se adequar. Muito interessante. E as redes sociais, é difícil escapar de redes sociais hoje em dia, ou você tem que ter as redes sociais? Como eu falei antes, depende do teu negócio, porque se tu é um empresário, que tu é do estilo antigo, tu tem uma secretária que faz toda a tua agenda, tu não precisa estar na rede, porém a tua empresa sim. Então você deve definir se você quer ter um perfil pessoal e realmente só deixar os seus amigos ou um perfil profissional. Daí nesse sim você vai colocar tudo que você faz profissionalmente. Perfeito. E uma dica, então, a gente tem aí cerca de 1 minuto e pouco de programa, Karen, uma dica para quem
Eu quero saber como é que o pessoal te acha também, né? E uma dica aí para quem está começando, então, no mundo corporativo, se sabe se vai ser empreendedor, se sabe se vai ser bom, se vai ser funcionário, né? O que tu tem a dizer? Bom, a primeira dica é ver a médio e longo prazo como está se sentindo dentro da empresa na função atual. Se é necessário maior conhecimento, expertise, buscar. Se não é necessário, então você está já realizado com a empresa. Então, não é necessário que você busque uma outra oportunidade. Antes de buscar a oportunidade fora da empresa, busque dentro. Fale com seu supervisor, fale com seu RH, porque a importância de mostrar a sua satisfação com a empresa é que vai fazer com que você fique mais tempo empregado. Muito bem. Te achamos aonde, Karen? No Instagram, Facebook, é só digitar Karen Wester, né? É fácil, né? WAECHTER, que você me encontra em todas as redes sociais possíveis. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Na sequência, você continua aqui com o Cadu Oliveira e 2 Toques, e a gente volta na quinta-feira, 20h15 aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 em HD da NET. Valeu, companhia, valeu, carinho, uma ótima noite, beijo e até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.